clique. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Sport News. Tudo o que acontece no mundo do esporte, você fica sabendo aqui. Sport News. Potência mundial no vôlei de praia, o Brasil vai com força máxima para a disputa dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, no fim de outubro. Competição que reunirá mais de 6.000 atletas de 41 países em mais de 50 modalidades. Ana Patrícia e Duda, atuais líderes do ranking mundial, serão as representantes do país no feminino, enquanto André e Jorge, bronze no Mundial 2022 e melhor dupla nacional no ranking, tentarão o pódio no masculino. Sport News. Destaque do time sub-17 do Vasco da Gama, Breno Vereza assinou seu primeiro contrato profissional. O lateral direito de 16 anos acertou um novo vínculo até dezembro de 2025. Com o novo contrato, a multa de Breno agora é de 40 milhões de euros, mais ou menos 210 milhões em reais. Você acabou de ouvir Sport News. Tudo o que acontece no mundo do esporte. De volta a qualquer momento. Sport News. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou Léo Nunes, apresentando a você o Jornal é Notícia, que começa agora. As principais informações. Jornal é Notícia. Os senadores podem votar essa semana a proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da Administração Pública Federal. O objetivo é afastar qualquer tratamento desigual aos servidores dos ex-territórios. Também pode ser analisado um projeto que prorroga a cota de tela da TV paga por 15 anos. O texto não incluiu a exigência para o cinema, que será tratada em outra proposta específica. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A dor da perda e do trauma após as enchentes ainda está estampada no rosto dos sobreviventes da tragédia que assola o Rio Grande do Sul desde o início da última semana. Mas a esperança e a fé no recomeço também são marcas latentes no olhar da população de Roca Salles e Mussum, dois dos municípios mais atingidos pela passagem do ciclone extratropical pelo estado. Os relatos são difíceis de ouvir e de imaginar. Em uma tarde de muita chuva, o nível do rio Taquari subiu rapidamente. A força da água devastadora passou arrastando tudo: carros, casas, animais e pessoas. Agora os esforços estão concentrados em localizar as vítimas e reconstruir o que sobrou. Ao longo dos últimos dias, drones têm sido usados para ajudar nas buscas por pessoas e pelo que ainda pode ser reconstruído. Em Roca Salles, um dos municípios mais atingidos pelo desastre natural, voluntários e população, unidos, limpam ruas e recolhem escombros e entulhos com a ajuda de maquinários. O empresário Rodrigo França é uma dessas
essas pessoas. Como a gente tem vários amigos em várias regiões, resolvemos fazer essa boa ação aqui para esse pessoal aqui que está tão precária a situação deles, né? Sendo com trabalho, ajudando, chorando junto com eles. Quarta-feira a gente acabou trazendo algumas doações, né? Nesse dia tiramos em especial para fazer as limpezas juntamente com toda essa galera aqui. Em Mussum, cidade vizinha a Roca Salles, a situação não é diferente. O cenário lembra uma zona de guerra. Locais que eram ruas pavimentadas e casas agora se resumem a um amontoado de escombros, ferros retorcidos e vegetações tombadas. Moradores e voluntários juntos tentam salvar o que restou dos pertences, que são cuidadosamente lavados para retirar o barro. Neuza Zenha e Edmar Gonzade ficaram ilhados em um pedaço da laje durante a inundação e assistiram a enchente devastar sua propriedade, a lavoura, a criação de animais e a casa em que moravam. Até 10 horas da noite nós tinha comunicação com os filhos. Depois das 10 horas não tinha mais internet, não tinha mais telefone. Os filhos todos desesperados e nós lá. Das 7 da noite até as 10 horas da manhã. Meu Deus do céu, parece que foi uma semana que vivemos lá. Eu e ele, nós se despedimos, nós se beijamos, foi muito lindo que nós vivemos juntos. Nós vamos se despedir, que nós vamos partir. Quando longe, bem longe, nós avistemos uma coisinha vermelha. Nós pensamos, é os bombeiros. Eu tinha uma sacolinha branca, e daí eu levantei em pé, eu abanava, eu pedia socorro, socorro. E eles com um apito me respondiam. Infelizmente, o primo de Edmar não conseguiu subir no local e se salvar. Como ele tem problema nas pernas, ele não quis subir a escada. Levei ele na cozinha, sentei ele lá, eu chegando na escada, no segundo degrau, e o meu primo gritou lá, estou indo embora. E naquilo era verdade, porque a água veio e me levou a escada. Sorte que eu tinha os braços na laje, e aí eu dei aquele impulso, e graças a Deus consegui subir. No início da semana, o governo federal reconheceu a situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Mais de 11.600 pessoas estão desabrigadas e quase 3.800 perderam suas casas. O prejuízo mensurado pela Confederação Nacional de Municípios chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Mais de 740 milhões de reais foram liberados para auxiliar as cidades e as pessoas afetadas pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Acompanhado por 8 ministros e pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Alckmin visitou as áreas atingidas pelas inundações no Vale do Taquari, nos municípios de Lajeado, Roca Salles e Mussum. Do valor total anunciado, 240 milhões vão para cestas de alimentos, serviços socioassistenciais, financiamento a agricultores e antecipação do pagamento do Bolsa Família e do BPC, benefício de prestação continuada. Após reunião com prefeitos, Alckmin fez um balanço das ações do governo e citou 3 desafios. Primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades. Foram destruídas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que até esta segunda-feira anuncia o volume de recursos para ajudar as famílias desabrigadas ou desalojadas com valor de até R$ 2.500 por família e ainda a disponibilização de R$ 700 para os demais atingidos. O governador comentou ainda a ajuda a moradores e empresários. Não se trata apenas de fazer a alocação dessas famílias num programa de moradia popular, se trata de nós ajudarmos essas pessoas a reconstruírem as suas casas, mas vamos ter que fazer no curtíssimo prazo também uma análise por conta da reconstrução, que precisa ser o mais rápido possível, de quais são essas áreas de risco e para onde então que nós vamos buscar dirigir reconstrução em áreas mais seguras, sejam das habitações ou seja de áreas industriais, para ajudar também ao estabelecimento dessas indústrias em localidades seguras. O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, pediu créditos facilitados aos empresários da região e disse que os trabalhos vão seguir até que todos deixem os abrigos.
E esse é o nosso pedido muito especial, que a gente tenha alternativas para acelerar a saída das famílias dos abrigos. As casas serão fundamentais e nunca se viu na história destes municípios uma tragédia que levou tanta casa. É uma enchente que o privado teve um prejuízo astronomicamente maior do que o setor público. Que seja olhado com carinho para que essas linhas de crédito para restabelecimento sejam conferidas. O governo federal anunciou ainda investimentos em 1.500 unidades habitacionais nas áreas prejudicadas pelas chuvas. Nesta segunda-feira, começa a ser paga aos municípios a parcela do apoio federal às famílias gaúchas desabrigadas. O dinheiro equivalente a R$ 400 deverá ser utilizado para montagem de abrigos, compra de alimentos, itens de limpeza, higiene pessoal e outras medidas de socorro à população. Além disso, entre as medidas já anunciadas pelo governo federal está a inclusão do Rio Grande do Sul para receber recursos do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O programa prevê quase 15 bilhões de reais para a prevenção a desastres naturais de 2023 a 2026. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A previsão para a economia brasileira neste ano subiu para 2,64%. Essa é a terceira semana seguida de melhora da expectativa dos analistas do mercado financeiro. O Banco Central divulgou hoje o Boletim Focus com esses dados. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 1,46%. Para a inflação, os analistas e economistas esperam que ela feche o ano em 4,93%, um pequeno aumento em relação à semana passada e ainda acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. Em 2024, a inflação deve ficar em 3,89%, de acordo com o boletim. Os analistas ainda esperam que a taxa básica de juros encerre 2023 a 11,75% e chegue a 9% no ano que vem. A próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que vai decidir se continua ou não baixando os juros, está marcada para a próxima semana, nos dias 19 e 20 deste mês. Atualmente, a Selic está em 13,25%. Sobre o dólar, a projeção é terminar o ano valendo R$ 5,00. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Ministros do governo federal foram às redes sociais para desmentir uma notícia falsa sobre um suposto fim do recolhimento de doações para vítimas do temporal no Rio Grande do Sul. A fake news dizia que a distribuição de doações em Lajeado, um dos municípios atingidos, teria parado por ordem do governo federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou nas redes sociais que espalhar informações falsas é crime e que o caso será investigado. Escreveu também que esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, pediu respeito às vítimas e disse que notícias falsas não vão ser toleradas. A nossa produção pediu um posicionamento da Polícia Federal sobre a investigação, mas ainda não recebemos um retorno. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Mais de 600 mil pessoas passaram pelo Rio Centro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, na edição comemorativa de 40 anos da Bienal do Livro. O evento, que terminou nesse domingo, reuniu desde a abertura, no dia 1º de setembro, mais de 300 autores brasileiros e estrangeiros. Na avaliação dos organizadores, com cerca de 5,5 milhões de livros vendidos, o evento se consolidou como o maior festival de literatura, cultura e entretenimento do país, estimulando o hábito da leitura não só entre crianças, mas também entre os jovens. Além das tradicionais sessões de autógrafos, o público pôde acompanhar palestras, mesas redondas e debates que abordaram temas relevantes do universo literário e cultural. Foram 10 dias de ruas movimentadas, euforia ao encontrar os autores preferidos, sacolas cheias de livros e um clima de animação diferente nos painéis, que este ano ganharam novos formatos e espaços para a melhor experiência de um público apaixonado por histórias. Na celebração das 4 décadas da Bienal, mais novo patrimônio cultural da cidade, o livro segue como grande protagonista. Nesta edição em que até o Cristo Redentor vestiu a camisa do evento,
houve recorde de público e de vendas, uma média de 9 livros por pessoa. Com mais de 497 editoras, selos e distribuidoras e uma diversidade de títulos, o ticket médio de gastos do público chegou a aproximadamente R$200. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Um terremoto de magnitude 6,8, considerada forte e capaz de produzir grandes estragos, atingiu Marrocos na noite da última sexta-feira. Segundo o Ministério do Interior marroquino, o número de vítimas deve aumentar, já que os trabalhos de resgates, dificultados por bloqueios e obstruções nas estradas, ainda estão em curso. De acordo com o Itamaraty, não há notícia de brasileiro entre os mortos e feridos. As principais informações. Jornal e Notícia. Vamos dar uma pausa, vamos para os intervalos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. Os cirurgiões estão usando o MetaQuest 2, um óculos de realidade virtual, para simular procedimentos, permitindo que os médicos pratiquem em casa. Cada vez mais avançadas, as tecnologias de RV ganharam adoção na área de tratamento da dor e as escolas médicas estão começando a inseri-la no currículo. Jack Shine, residente de ortopedia do 3º ano na Catherine Health Dayton, em Ohio, contou como foi a sua experiência. Poucos dias antes de ajudar em sua primeira grande cirurgia de substituição do ombro no ano passado, ele colocou o aparelho e começou a trabalhar. Shine estava no laboratório de RV designado no centro médico com o seu médico assistente, que supervisionaria o procedimento. Ambos os médicos usavam o MetaQuest 2 enquanto caminhavam por uma simulação 3D da cirurgia. Você acabou de ouvir Infotec. A qualquer momento tem mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia de volta nesta terça-feira. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Segurança Pública aprovou a proibição da reconstituição de bens aos acusados do crime do tráfico de drogas. O texto aprovado foi do relatório do senador Alessandro Vieira, que excluiu a proibição em caso de absolvição do caso e manteve a proibição nos casos de extinção da punibilidade e nulidade do processo. A proposta é do senador Sérgio Moro e agora vai ser analisada em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. As principais informações. Jornal é Notícia. O Banco do Brasil e a Fundação BB lançaram campanha para apoio às pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em apenas 4 dias, a arrecadação chega a cerca de R$1 milhão, sendo que a própria instituição, via Fundação BB, fez a doação de R$500 mil. Segundo o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 150 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo ciclone, sendo 88 municípios afetados, com mais de 3,1 mil desabrigados e mais de 8,2 mil desalojados, só até o fim da tarde do último sábado, dia 9. Já são 224 feridos e 42 mortes. Os valores arrecadados serão destinados à instituição sem fins lucrativos que atua na região.
a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que será responsável pela aquisição e distribuição de alimentos, kits de higiene e limpeza e outros itens necessários neste momento. O Banco do Brasil e a Fundação BB convidam a todos para se juntarem a esse movimento solidário. A participação é essencial para ampliar o impacto social positivo e ajudar as comunidades afetadas. Para fazer sua doação, você pode utilizar os seguintes dados bancários: Enchentes Rio Grande do Sul, Banco do Brasil 001, agência 1607-1, conta 51000-9, chave Pix, pix.enchentesrs@fbb.org.br. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O prazo de término para a inscrição de credores interessados em participar do Desenrola Brasil foi prorrogado para 12 de setembro. Até essa data, o serviço da plataforma estará disponível para que todas as empresas que têm dívidas a receber, tais como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade, possam aderir ao programa e, na sequência, identificar suas dívidas e atualizar os seus valores. Os credores terão até o dia 12 de setembro para concluir a habilitação no Desenrola Brasil, que pode ser realizada no portal Credor. Para acessá-lo é preciso entrar no site credor.negociedigital.com.br usando seu CNPJ com certificado digital. A conclusão dessa etapa é um passo importante para a continuidade do programa Desenrola Brasil. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Com a terceira deflação seguida de menos 1,11%, observada no mês de agosto no Paraná, o índice de preços regionais, alimentos e bebidas, calculado mensalmente pelo IPARDES, confirma a continuidade de movimento visto em julho, de menos 1%, e junho de menos 1,45%. A taxa é resultado de reduções observadas em todos os municípios onde o índice é apurado: Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Maringá, Curitiba, Londrina e Cascavel. Entre bebidas e alimentos, os produtos que sofreram maior queda nos preços mensais foram batata inglesa, tomate e ovo de galinha. Os municípios que verificaram maior redução de preços em relação à batata inglesa foram Londrina, acompanhada por Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba e Ponta Grossa. Segundo o IPARDES, os itens que contribuíram mais para o resultado do IPR, alimentos e bebidas, durante o mês de agosto, foram a batata inglesa, leite integral, tomate, café e ovo de galinha. O coordenador de pesquisas periódicas e editoração do IPARDES, Marcelo Antônio, explica que a redução foi generalizada, com retração observada em 25 dos 35 produtos pesquisados. As quedas de batata inglesa e de tomate, na ordem aí de 19% e 9,30% respectivamente, era esperado devido a um período de safra de inverno, ou seja, trata-se de uma sazonalidade. Com a safra em andamento, há uma elevação da oferta dos produtos, e isso vai refletir em preços menores. Em relação aos ovos de galinha, a queda nos preços é atribuída, segundo Marcelo Antônio, ao alto estoque do produto, e a tentativa de normalizá-lo teve como consequência uma maior disponibilização da proteína no mercado. Embora o índice geral mensal tenha tido resultado negativo, alguns itens apresentaram acréscimo nos preços, com a banana caturra, arroz branco e maçã, com aumentos respectivos de 16,95%, 4,85% e 4,10%. Cascavel teve o maior reajuste para cima nos preços da banana caturra, seguida de Maringá,
Ponta Grossa, Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina. O aumento do preço da banana caturra reflete as restrições de oferta devido às condições climáticas desfavoráveis, que atrasaram o ponto de colheita da fruta. No caso da maçã, o que observa-se é um aquecimento da demanda interna aliado a um controle de estoque, limitando a oferta. Por fim, o reajuste do arroz, segundo Marcelo Antônio, foi impulsionado pelo cenário favorável à exportação do cereal, o que ocasionou uma redução do produto no mercado interno. As maiores contribuições para as altas foram verificadas em banana caturra, arroz branco, pão francês, maçã e presunto. A sequência de variações percentuais negativas das últimas 3 apurações foi determinante para o comportamento do índice acumulado em 12 meses, que agora registra um declínio de menos 1,54% no Paraná. Nos últimos 12 meses, os itens com maiores quedas no estado foram óleo de soja, peito de frango e leite integral. Em sentido oposto, apuraram-se preços maiores em tomate, molho e extrato de tomate e ovo de galinha. Nesse período, o óleo de soja apresentou variações de menos 39,92% em Cascavel e entre os maiores reajustes no preço para cima ao longo desses últimos 12 meses está o tomate, com 65,24% de alta em Curitiba. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A partir desta terça-feira, a população pode enviar sugestões para auxiliar a AGEPAR, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, definição de nova metodologia de reajuste da tarifa Sanepar por meio de consulta pública. As contribuições deverão ser encaminhadas por meio de formulário online, disponível até 12 de outubro, e também podem contemplar questionamentos e outros comentários. Nesta consulta pública, a AGEPAR apresenta a proposta de simplificação do processo de reajuste tarifário por meio de alteração na metodologia utilizada atualmente. A nova metodologia deve ser aplicada em todos os reajustes anuais a partir de 2024, após a conclusão do ciclo regulatório, com realização de audiência pública e homologação pelo Conselho Diretor da AGEPAR. A proposta leva em consideração outras contribuições já apresentadas pela população e sociedade civil em consultas e audiências públicas realizadas anteriormente durante o processo de RTP, Revisão Tarifária Periódica. Diferente da RTP, que implica na definição de uma nova tarifa, o reajuste é um processo mais simples e atualiza a tarifa vigente através de um índice que recompõe a inflação acumulada em determinado período. O índice utilizado na nova metodologia que está sendo apresentada à população nesta consulta pública é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A participação também é aberta a empresas, associações e outras entidades e órgãos públicos. Os interessados devem acessar www.agepar.pr.gov.br. Não serão analisadas contribuições anônimas e também não haverá respostas individualizadas para as contribuições, que serão analisadas em conjunto. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais e Projetos PL 2291-2023, de autoria da senadora Margarete Busetti, que amplia o direito das mulheres à cirurgia reparadoras dos seios para todos os casos de mutilação total ou parcial. Hoje, o procedimento garantido em lei está limitado ao câncer de mama. A senadora Damares Alves, republicano Distrito Federal, é a relatora do projeto. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Jornal e Notícia está ficando por aqui. Para você um grande dia e até amanhã. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões.
novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. A partir de agora na sua rádio vai rolar. Fique sabendo. Fique sabendo. Dicas, novidades e curiosidades para você aprender um pouco mais. Fique sabendo. Fique sabendo. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Marcos Vinícius e começando mais uma edição do Fique Sabendo por aqui. Você já se perguntou qual foi o maior império de todos os tempos? Olha, o Império Aquemênida, também conhecido como Persa, chegou a acomodar cerca de 44% da população mundial e por isso é reconhecido e foi até reconhecido pelo Guinness como o maior da história. Mas será que considerar apenas a porcentagem de pessoas governadas é a melhor forma para descobrir qual foi o trono do Supremo de todos os tempos? Pesquisadores dizem que não. O Império Otomano é outro forte concorrente nessa disputa, uma vez que dominou territórios por pelo menos 600 anos. Porém, se considerarmos que o Império Romano persistiu quando se dividiu em 2, então ele teria governado a maior parte da população mundial por mais de 1.500 anos, o que, pela classificação do egiptólogo, o tornaria o maior de todos os tempos e o grande detentor de o maior título de maior de todos. Você concorda com o vencedor? Conta pra gente! Você acabou de ouvir aqui na rádio. Fique sabendo! A qualquer momento a gente volta com mais dicas pra você. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Receita do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E mais uma receita gostosa para você, ouvinte, com a minha apresentação, locutora Patrícia Vieira. Hoje a gente aprende a fazer batatinhas em conserva. Os ingredientes são 1 kg de batata bolinha, uma cebola grande picadinha, 4 dentes de alho amassados, uma colher sopa rasa de sal, 4 colheres de sopa de coentro ou cheiro verde, uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa rasa de pimenta do reino, uma xícara de óleo ou azeite, uma xícara de vinagre. Para o preparo, lave muito bem as batatas e coloque para cozinhar numa panela cheia de água com um pouco de sal por aproximadamente 20 ou 25 minutos. O ponto é quando estiverem macias, mas cuidado para não cozinhar demais. Escorra as batatas e faça vários furinhos nelas com um palito de dente para os temperos penetrarem bem. Assim que elas estiverem completamente frias, coloque todos os temperos e mexa cuidadosamente até que fique tudo muito bem misturado. Muito bom, não é? Então faça aí na sua casa, capricha aí, e obrigada pelo seu carinho e audiência e até mais. Você ouviu? Receita do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Rádio Bossa 9.